indo aí, né, para os finalmente dessa nossa videoaula sobre marketing digital, focada em marketing de conteúdo, vamos falar um pouquinho mais sobre como utilizar, então, esses conteúdos, preparar esses conteúdos para a internet. Vamos começar falando do texto, ou dos textos, tá? Escrever tem que ser uma atividade diária, porque quanto mais a gente escreve, mais a gente exercita, melhor a gente fica. E esses textos, eles precisam ser, de alguma forma, retentores da atenção do leitor. Então, tem que usar figuras de linguagem, tem que ser bem escrito, né? Observar as regras gramaticais de concordância, de regência, tá? E também, de alguma forma, utilizar elementos visuais para a composição desse texto, como figuras, imagens, gráficos, tá certo? E além disso, outras dicas a gente pode também colocar ou pontuar aí. O título do seu texto tem que ter título, tá? O título do seu texto deve conter a palavra-chave ou as palavras-chave principais que trazem a ideia dele. Então, se você está escrevendo um texto sobre dicas de moda e como utilizar lenços para compor o seu visual, no título do seu texto tem que estar lá a palavra lenço, tá certo? Abaixo do título, faz um textinho de destaque. Esse textinho é coisa de umas 2 linhas, que você vai, de novo, colocar a palavra-chave que você colocou lá no título, por exemplo, lenços, como eu falei anteriormente, e aí você vai dar como se fosse um resuminho de tudo que vem ali pela frente. A ideia é você chamar atenção, persuadir, convencer a pessoa a ler o restante do texto que está disposto ali. Use sempre que possível legendas, principalmente quando tiver figura, imagem, gráfico, porque se você usar legenda, você não precisa ficar gastando tempo no texto, espaço no texto, para explicar ou para completar informação, ou até incorrendo no erro de repetir a informação que já foi colocada na figura. Sempre que possível, utilize links. Tá? Esses links eles servem para guiar, para direcionar a pessoa para aquilo que de repente você quer que ela veja também, que necessariamente ou quase necessariamente precisa estar lá no seu site, no seu restante do conteúdo. Então, se ela está lendo um texto sobre um assunto que você escreveu, coloca lá um link para ela, de repente, assistir um vídeo, para ela ouvir um podcast ou para ler um outro texto, mas que seja complementar e não completamente distinto daquilo que você está falando no texto original ou no texto inicial. Outra coisa importante, aprofunde-se no assunto. Para buscar qualquer tipo de informação, o indivíduo precisa estar lá no seu site, ele vai para qualquer outro lugar. Então, coloque dados relevantes, completos, de fontes fidedignas e cubra todas as possibilidades possíveis. Possibilidades possíveis foi ótimo, hein? Então, se você está falando, por exemplo, do benefício que traz você consumir produtos orgânicos para a sua saúde, pega a opinião de um médico, de um nutricionista, de um agricultor, tá? Compara, faz essa conversa entre diversos olhares, para daí você ter também várias dimensões para a qual o leitor possa olhar, tá certo? Outra coisa bacana, quando você estiver fazendo o seu texto, pensa que esse texto funciona como uma vitrine de uma loja. Na vitrine, o que tem que estar? A essência da loja, não é isso? A vitrine tem que chamar atenção, tem que ser atrativa, tem que ser bonita, ela tem que provocar a entrada do cliente na loja. Da mesma forma, o seu texto vai funcionar para o seu e-commerce. Se o seu texto for atrativo, bacana, convidativo, a pessoa vai entrar no seu site, vai procurar o seu produto, o seu serviço e a venda vai se realizar. Então, fica ligado nessas possibilidades aí para escrever o seu texto pela internet. Mas não é só de texto que vive a internet, não é verdade? A gente também tem outros recursos aí que são utilizados, como, por exemplo, o recurso do podcast, que utiliza-se da voz, do recurso da voz. Então, para a gente falar bem na internet, também tem algumas regrinhas. É como o desenho está mostrando aqui. Não dá para você querer contar a história de Niná para o teu filho com a voz de roqueiro. Tá? Então, o tom de voz ajuda as pessoas a gostarem do conteúdo ou não. Então, para contar uma história para uma criança, é preciso ter, uma história para dormir, é preciso ter aquela voz convidativa, aquele jeitinho convidativo de você dizer para ela, narrar para ela
aquele evento, tá? A voz gera impacto, ela fica registrada na memória das pessoas. Quantas vezes, né, a gente tá ouvindo alguém, a gente tá na sala ou tá no quarto, tá com a televisão ligada e você ouve a voz e sabe quem é que tá falando, qual é o jornalista que tá falando, qual é o ator que tá falando. Isso aí por quê? Porque a voz tem um poder muito grande para reter a atenção das pessoas. Como você tem que falar? Depende muito do que você está dizendo. Precisa combinar, né? A voz, a tonalidade da voz, a velocidade da voz, precisa combinar com aquilo que você está dizendo. Não dá para você dar uma aula falando muito devagar. Nem muito rápido também. Assim também funciona na comunicação na internet. Então, quando você estiver usando o recurso da voz, do áudio, presta atenção para que essa voz, ela não tenha algumas características e não tenha outras. Ela seja profissional, mas não acadêmica, né? Com aquele tom de sabe de tudo ali. A voz, ela precisa ser confiante, mas não pode ser arrogante. Precisa passar, transmitir astúcia, inteligência, mas não precisa ser charmosa, né? Precisa ser safo, mas não pedante, com o nariz para cima. E precisa ser ou transmitir a imagem ou a ideia de um especialista, mas não didático no sentido professoral da coisa, tá certo? Então, tomar cuidado com essas questões aí da voz na hora que for utilizar o recurso no seu marketing de conteúdo. Falando um pouco sobre imagem, adoro essa imagem que eu coloquei aqui, tá? Do celular, a foto do bebê e a foto da senhora no fundo. Uma imagem vale muitas vezes por todas as palavras. Você consegue substituir palavras, textos inteiros por uma imagem bem feita, tá? Só que é uma imagem bem feita, friso isso. Então, tem muitas aplicações. Então, principalmente nos sites, tá? Você usa imagens para construir as interfaces gráficas, você usa imagens para acompanhar textos, para completar textos. Nas imagens, muitas vezes, apesar de elas falarem por si próprias, algumas precisam de explicação, como, por exemplo, um gráfico, tá? Ou um infográfico. Muitas vezes precisa ter uma legenda, precisa ter um elemento ali descritivo. E aí você pode utilizar isso em fotos, ilustrações, infográficos, banners. Tem muita aplicação para a imagem. Boa parte de nós temos esse componente visual muito ativo. A gente presta muita atenção na imagem. Então, toda vez que a gente conseguir utilizar no nosso marketing de conteúdo, faça bom proveito. Só que preste muita atenção nas questões de direitos autorais, tá certo? Você vai notar que durante as nossas transparências, nossas imagens, tem ali a fonte da imagem, tá? Que é para garantir que aquela imagem que está sendo utilizada, ela é possível de ser utilizada e não vai incorrer em problemas para você depois, tá certo? Sendo uma atividade lucrativa ou não lucrativa, as pessoas que produzem conteúdo, elas têm autoria sobre aquilo e precisa ser reconhecida. Então, tome cuidado. Vai utilizar a imagem, não é para abrir a ferramenta de busca e jogar lá, sei lá, foto de celular e pega a primeira foto que veio. Porque, inclusive, podem ter imagens de pessoas lá que podem não gostar de terem as suas imagens compartilhadas. Então, tome muito cuidado com isso. Utilize imagens de fontes fidedignas, sempre faça citação e verifique os direitos autorais. E aí, mais uma aplicação de conteúdo, que é a aplicação de vídeo. Aqui é uma imagem estática, mas ela mostra, na verdade, a tela de abertura das reportagens da TV UFMS, que é a nossa TV, né, a nossa televisão, nosso canal de televisão aqui da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que também é transmitido pelo YouTube. Então, a aplicação de vídeo junta várias coisas bacanas ali. Junta imagem e junta som. Tá? Então, você pode produzir vídeos institucionais que falem da empresa como um todo, tá? Ou vídeos publicitários que falem especificamente de um produto ou de um serviço ou de um conteúdo, tá certo? Você pode colocar depoimentos nesses vídeos, né? É sempre bacana porque dá aí o que a gente chama de prova social para aquilo que está sendo veiculado. Então, tem pessoas que estão referendando aquele conteúdo e aí você combina isso tudo, imagem, som e conteúdo,
produzindo um bom vídeo, um vídeo bacana, legal, e fica maravilhoso para divulgar as suas informações. Agora, presta atenção nisso, tá? Diferente de uma videoaula, como a gente está fazendo aqui, os vídeos de conteúdo para o marketing digital precisam ser vídeos curtos, tá bom? Então, não são vídeos muito longos. Vídeo curto, a gente está falando de um vídeo, dependendo da situação, de até uns 3 minutos, mas às vezes é vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Então, procurar não passar muito desse tempo. Por quê? Porque o tempo na rede é diferente do tempo presencial, tá certo? Então, tome cuidado com isso na hora que você for produzir o seu vídeo para ser divulgado também. Ainda falando sobre a questão das aplicações de conteúdo, a gente tem a aplicação do áudio, que é um recurso bastante interessante, que não é só voz, tá? Mas existem aí sons, né, músicas que também podem ser utilizados. Voltando àquela história do direito autoral, a gente também tem que procurar respeitar isso, tem que respeitar isso, tá certo? E aí procurar as fontes adequadas de materiais que estão disponibilizados, têm licença para serem compartilhados, tá certo? Da mesma forma que a voz, o som é persuasivo. Tá? Então, ele convence pessoas e ele induz as pessoas a tomarem algumas atitudes ou fazerem algumas coisas. Tem, inclusive, sons que são aplicados com intuitos específicos. Você vai assistir um filme de suspense, tem uma trilha especial de música que te induz a ficar ali apreensivo com medo. É nesse sentido que se produz e se utiliza também o áudio no marketing de conteúdo. A voz tem que parecer esse tom intimista, até porque, de verdade, a gente está aqui, eu estou gravando essa aula para um computador, mas quem vai assistir não é um computador, é uma pessoa. Então, quando a gente fala pela internet, a gente tem que ter certeza disso, de que quem está nos ouvindo são pessoas e não são máquinas. Então, procure colocar essa emoção, essa veracidade, essa verdade na voz também quando você está falando pela internet. A voz e o áudio aproximam e passam mais credibilidade. Por que que tem muita gente que hoje ainda é ligado ou bastante ligado no rádio? Porque passa credibilidade, ela está lá, está ao vivo, está falando. Aquilo tem uma emoção diferente. E muitas pessoas migraram do rádio para o podcast. Por quê? Porque o podcast tem ali também o componente da voz, do áudio. Então, torna a relação de uma certa forma, mais próxima, tá certo? Então, você pode utilizar para fazer divulgação de material estratégico da empresa, divulgar entrevistas, depoimentos e até mesmo conteúdo sobre o produto. Então, o podcast é uma forma de você utilizar, né, o recurso do áudio para produzir conteúdo e ser bastante efetivo. Existem várias ferramentas para a produção de podcast, inclusive gratuitas, que você pode se utilizar, tá certo? Bom, por fim, algumas dicas para a gente criar conteúdo, porque eu já tive pessoas, né, falando assim, puxa vida, mas eu não sou criativo, não adianta, como é que eu vou escrever desse jeito? Olha, criatividade é algo que a gente desenvolve, não é algo que de repente nasce conosco, tá certo? É uma competência e pode ser desenvolvida. Então, nesse sentido, tem alguns exercícios, algumas táticas ou técnicas para a gente potencializar a nossa capacidade de produzir conteúdo. Primeira coisa, anota tudo. Tem alguma ideia? Passou algo pela tua cabeça? Anota. Anota no papel, anota no Evernote, anota no celular, anota onde você quiser, mas anota. Ninguém é obrigado a lembrar de tudo. E às vezes aquela ideia que pareceu bobinha naquele momento, você pode utilizar depois. Use alertas, ou seja, marque nas plataformas que você costuma visitar, nos sites que você costuma olhar. Vai lá, coloca aquele avisinho para que toda vez que um conteúdo novo seja publicado, você seja avisado. E se você estiver produzindo o seu conteúdo, coloca essa opção do aviso também, do sininho também, porque as pessoas saberão toda vez que você publicar alguma coisa nova lá, tá certo?
Participe de eventos. Participar de eventos é muito importante para a gente estabelecer networking, para a gente conversar, para a gente trocar ideias, para a gente aprender coisas novas e também trazer coisas novas para o nosso conteúdo. Hoje, os nossos eventos, por conta da pandemia, eles estão completamente ou quase completamente online. Mas mesmo assim, participe, tá? Porque não é porque é online que deixa de ter valor. Absolutamente. A gente tem, inclusive, aí a possibilidade de encontrar muito mais gente de muito mais lugares, ter muito mais diversidade nas nossas reuniões, eventos, do que a gente teria se fosse, de repente, presencial. Então, use deste recurso. Siga boas fontes. Olha, não é para ficar seguindo, tá? Nem é o mesmo caso. Antes de falar disso, deixa eu falar da questão da fake news, né? Muito se fala sobre isso, da divulgação de informações que não são verdade, inverídicas, e que inclusive podem prejudicar as outras pessoas. Então, muito se fala sobre fake news hoje em dia. E a gente precisa tomar bastante cuidado, como produtores de conteúdo, para verificar a veracidade das informações que nós estamos colocando lá. Então, quando a gente fala de seguir boas fontes, a gente está falando de seguir informação verificada, fidedigna, de empresas ou de pessoas que já trabalham com isso, que têm profissionalismo, que têm, de fato, assim, passam confiança para a gente na hora que a gente está lendo. Porque é dessa mesma forma que as pessoas que vão ver o teu conteúdo vão te enxergar também. Se você começar a divulgar coisas que não fazem sentido, as pessoas vão deixar de te seguir. E isso absolutamente é ruim para os negócios. Ligue os pontos, transcenda os limites da gestão e ligue-se com outras áreas do conhecimento. Quando a gente fala de marketing de conteúdo aplicado para o e-commerce, muitas vezes a gente está ali muito focado na questão da gestão, tá? De como resolver problemas administrativos, de condução do negócio e tudo mais. Então, transcenda esses limites, né? Abra os seus horizontes e comece também a buscar conexão com outras áreas. Quando a gente fala de gestão de negócios, gestão de empreendimento, muitas pessoas acham que é uma questão que se resolve no financeiro e na venda. E não é isso, absolutamente. Porque nós vendemos para pessoas, para gente. Então, essas pessoas vivem em sociedade, convivem aí com questões sociais, culturais, políticas, tecnológicas, globais, e tudo isso precisa ser considerado quando a gente produz conteúdo, para não ter um olhar enviesado sobre nada. E mais do que tudo, ouça os seus usuários. Dê ouvidos às pessoas que acessam o seu conteúdo. Interaja, aprenda com eles. Quando a gente começa a pensar em comércio eletrônico, né? Se a gente for resgatar isso na história, surge a partir do momento em que as pessoas têm voz, em que elas começam, as empresas elas começam a perguntar para o cliente o que eles gostariam. Tá? Então, da mesma forma, faça isso com seus leitores, com as pessoas que assistem os seus vídeos ou ouvem os seus podcasts. Interaja com eles, faça o processo participativo e colaborativo. Isso certamente vai fazer uma diferença no seu conteúdo. Resumindo, satisfaça uma necessidade, seja consistente, seja humano, tenha um ponto de vista, não fale sobre vendas e seja o melhor da sua categoria. Essa é a mensagem que fica para trabalhar sobre marketing de conteúdo. Bom, aqui tem algumas das referências que nós utilizamos para a preparação dessa videoaula, né? Todas elas estão aí mencionadas, e algumas outras também a gente vai colocar aí depois disponibilizar lá no final do nosso curso. Eu espero que com essa videoaula tenha ficado um pouco mais claro para você o que é marketing de conteúdo e a importância que ele tem na hora de preparar aí a sua estratégia de marketing digital. Não é só ficar na rede social, não. Não é só ficar distribuindo piadinha na rede social, mas mais do que isso, distribuir informação importante, relevante, faz toda a diferença no processo e ajuda você a vender mais, a lucrar mais e fazer com que o seu empreendimento tenha mais sucesso. Por hora, bons estudos para você e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!